Então, pessoal, estou hoje aqui com a Patrícia. Tudo bem, Paty? Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu trabalhei muito tempo lá com o pessoal da ZAL, né? Inclusive, eles cuidam lá da. Eles têm a minha conta, né? Eles trabalham são um escritório da XP, né? E a gente trabalha, obviamente, aí com todos os. Com clientes de todas as corretoras, clientes de banco. Mas dessa parte de fundos de investimento, que é o que a gente vai conversar hoje, tem corretoras que têm uma plataforma mais completa, né? A gente pega o caso da Oraman, tem a Guide, a Isinvest tem alguns fundos, mas especialmente o BTG e a XP aí tem uma quantidade de fundos maiores na carteira, né? Acho que fundos que tem aberto hoje na XP tem quantos mesmo? É mais ou menos uns 450, fora os que já 450, estão né? fechados, né? É Então muito tem, fundo. tem muita coisa, né? Tem muita coisa para a gente conversar. E hoje, o que que nós vamos ver? Deixa eu até compartilhar aqui, ó. Eu vou colocar aqui na descrição o link lá do site do pessoal da ZAL. E quando vocês entrarem lá no relatório, é só quando vocês fazerem um mini cadastrinho ali, colocar o nome, o e-mail de vocês, vocês vão ter acesso a esse relatório aqui que chama Material Comercial Plataforma de Fundos. Porque o que que a gente vai fazer hoje? Vai falar a respeito da classificação. Óbvio, essa aqui é uma classificação da XP, né? Tem classificação da Ambima, tem classificação da CVM, mas só para a gente entender um pouquinho a diferença dos fundos de investimento, o que, que faz um crédito privado, o que, que faz um de debêntures, né? E aí na semana que vem a gente vai colocar um outro vídeo lá falando a respeito como escolher os fundos, o que, que é importante, a questão da gestora, a questão do nosso perfil. Mas antes de saber escolher os fundos, eu acho que é bacana a gente conversar a respeito do que faz cada um deles, até para a gente entender se o nosso perfil é adequado ou não para cada tipo de fundo, tá? Então, acho que iniciar aqui com os fundos de crédito privado, né? Os fundos de crédito privados são tanto para quem tem um perfil um pouco mais conservador, né, que é o que eu brinco sempre, é ver o dinheiro sempre crescendo, né? Esse ano. Ou então, mesmo para quem tem aquele perfil um pouco mais agressivo, é aquele percentual da carteira que seria um percentual mais conservador, né? Isso, exatamente. Então é para esse tipo de investidor, né? E são fundos que basicamente eles vão ter dentro da carteira deles, né? O que compõe o portfólio, vão ser ativos de crédito de empresa, não são. A maior parte da carteira não vai estar composta por ativos de banco e nem título público. Não quer dizer que eles não tenham, eles têm. A grande maioria deles tem, principalmente para a parte que eles precisam de liquidez, mas o foco principal do fundo é entregar um retorno acima do CDI. A grande maioria desses fundos vai ter o benchmark deles como CDI e acima do CDI, para eles conseguirem fazer isso, é o crédito privado que dá. Então vai ser debêntures, por exemplo, vai ser CRI, que vai ter dentro da carteira, mas bem mais a parte de debêntures que acaba entrando dentro desses fundos, eventualmente um FDIC, alguma coisa assim. Isso. E o que, que é bacana também, pessoal, muitas vezes as pessoas têm uma posição de caixa. Ah, não, eu quero ter uma liquidez, eu quero ter 40% da minha carteira em liquidez, não tem problema nenhum nisso. Mas às vezes está tudo lá num Tesouro Selic ou está só num fundo que tem resgate em D1 ou que é referenciado e não necessariamente a pessoa precisaria deixar todo o dinheiro engessado num prazo muito. Engessado num prazo muito curto é boa, né? Mas num prazo muito curto. Então, às vezes, tem a possibilidade de colocar num fundo com resgate em D15, D30, justamente para buscar uma rentabilidade maior, né? Exatamente. 110, 115, às vezes até 120% do CDI. Só que tem a vantagem, às vezes a pessoa coloca o dinheiro num CDB de 24 meses, de um banco bom, e ela não vai ter liquidez naquele título, e ao contrário do fundo que ela tem a liquidez, né? 30 dias o dinheiro está ali na conta, Está né? disponível. Isso. Exatamente. Aí depois a outra categoria que a gente vai ter, acho que isso é uma das meninas dos olhos aí dos últimos tempos, que são os fundos de debêntures incentivadas. Até a gente fazendo uma propaganda aí lá no Você Investidor, que é o canal de educação financeira que a gente tem lá da ZAL. A gente fez um vídeo, perdão, falando dos tipos de fundos de debêntures incentivadas, tá? Eles são fundos que basicamente eles são obrigados a ter, depois de 2 anos, pelo menos 80% da carteira em debêntures incentivadas, tá? Hoje, a grande maioria desses fundos está fechado. A gente não tem praticamente. O ARX é um dos poucos que está aberto para captação hoje. E a gente vai ter ali duas categorias que entram, são subcategorias, digamos assim, tá? Vão ser os fundos, eles são isentos de imposto de renda para pessoa física, tá? A pessoa física não paga imposto de renda, a pessoa jurídica 15% sobre o lucro.
E são fundos que eles vão ter duas categorias que nem eu falei. Vão ter os fundos que eles são os redeados, que são os fundos que vão comprar debêntures incentivadas, que são IPCA+, por lei, elas são sempre IPCA+, e transformar essas debêntures, transformar o fundo num fundo que vai buscar CDI, e depois os fundos que não são redeados, que é para buscar um retorno acima do IPCA+, mesmo, né? Tipo, o ARX ali, o benchmark dele é o IMAB, né? Então, a gente vai ter essas duas subcategorias e a gente vai ter diferença na volatilidade desses fundos também. Mas é uma excelente alternativa para o investidor que quer ter uma carteira mais conservadora, porque eu estou falando de renda fixa, são ativos, né? Eles normalmente acabam sendo classificação multimercado, mas essencialmente são fundos que vão ter só debêntures dentro deles e dá para o investidor essa possibilidade de conseguir buscar um retorno bem maior. A maioria desses fundos aí busca um retorno na casa de 105 do CDI líquido. Isso vai dar mais Os ou que menos... tem hedge, né? Os que tem hedge, tá? Os que tem hedge vão buscar mais ou menos 105 líquido, né? Isso dá 123 bruto, é bastante coisa, né? Aí depois a gente vai ter... Oi, desculpa? Não, e os que não tem hedge, aí tem a questão da Eles marcação buscam ao mercado também, né? da Tem um marcação pouquinho ao mercado. Eles buscam já um retorno maior, eles têm volatilidade, eu né? digo, eu digo isso porque tem muito investidor que às vezes coloca recursos de curto prazo em fundos de debênture incentivado e não é o perfil, né? Incentivado não é o caso, exatamente. É O de fundo de longo debênture prazo. incentivado ele é um fundo de médio prazo, tá? A outra categoria que a gente tem vão ser os fundos de crédito estruturado. Também eles entram na parte de multimercados de crédito, tá? O Exodus é um bom exemplo. O Exodus ele é um fundo exclusivo. Basicamente o que eles têm é como se fosse uma duplicata, tá? O que eles fazem é trocar dívida. É isso que esse fundo faz. Todos os fundos da Exodus, tá? O que entraria nessa categoria, além dos da Exodus, a gente tem os da própria XP, mas que também estão todos fechados para captação. O Vinci também entra dentro dessa categoria, mas também está fechado para captação. Ele é para o investidor que ele é moderado, tá? É o investidor que ele aceita ter o risco do crédito. Ele entende o que o crédito faz, ele entende que ele vai linear, se eventualmente eles erram alguma mão, a gente pode ter uma quedinha ali para baixo, mas essencialmente são fundos ali no seu médio e longo prazo que praticamente tem vol de 0,2, 0,3, são vols muito, muito baixos, e retorno aí na casa de 123, 127 do CDI. A XP tem um ali de 140 aproximadamente, tá? Que é o 360 da XP. São fundos que normalmente têm resgates mais longos, tá? Eu estou falando de crédito, então o resgate mais longo é bom até para proteger o investidor na hora de ter créditos diferenciados dentro da carteira. Tá? Esse aqui, no caso, é 360 dias. Esse é 360, tem o Exodus 60, tem o 90, tem 180 da XP também, tá? Próxima categoria são os fundos de baixa, os macro de baixa volatilidade. Primeiro vamos na verdade, entrando na parte aqui dos macro, tem o baixa, o média e o alta volatilidade. Isso, né? Primeiro, o que é um fundo macro? Fundo macro são os fundos que ele basicamente, o gestor, entre aspas, ele tem carta branca para mexer em praticamente todos os mercados. Ele é um fundo que ele vai poder mexer em renda fixa, em renda variável no Brasil, fora do Brasil, em câmbio, em renda fixa internacional, em commodity. Aí cada um dos tipos, cada fundo, cada gestora vai escolher com o que mexer, tá? Pode ou não ter alavancagem. Os fundos de baixa volatilidade, eles vão ser fundos ali que vão ter uma vol até uns 4% aproximadamente, tá? 3, 4% de média, tá? Eles são fundos que, eventualmente, para um investidor mais agressivo, eles, às vezes, tem até fundo que tem resgate D1, D2, D4, às vezes, ele até pode ser usado como um fundo de caixa, entre aspas, né? Para um resgate mais rápido. Tá? Esses dois têm D0, cara. D0. Ele é D0, o resgate, se não me engano, é D1 a liquidação, tá? Todos esses que são institucional, normalmente eles são fundos com uma volatilidade mais baixa. Eles vão buscar ali em torno de 107, 110 do CDI, tá? E com uma vol ali de 1,5%, 2%, esses que são institucional, tá? Mas é uma alternativa normalmente para o investidor que quer ter um resgate mais rápido, mas aceita tomar um pouco mais de risco, tá? Se não, se for para buscar um retorno muito maior, quero buscar 130 do CDI, CDI mais 4, CDI mais 5, não é nesse tipo de fundo que a gente vai buscar. Aí a gente já vai para os fundos que são de média volatilidade, que a gente vai aí para uma vol de até uns 6%, 6,5% mais ou menos, tá? De média ao longo do tempo. Se a gente for pegar aí, por exemplo, o XP Macro tem uma vol mais ou menos de 7%,
O verde tem uma vol mais ou menos de 4,5, já é bem mais baixa, mas eles entram na mesma categoria. E cada um dos fundos vai ter uma especialidade diferente, né? Eventualmente, um fundo ele pode ser mais puxado para a parte internacional, o outro ele vai ter uma carteira com mais câmbio. A gente vai depender um pouco das estratégias da própria gestora, mas lembrando, a gente tem carta branca. Dentro dos fundos de alta vol, aí a gente brinca ali que é para a galera que aguenta a volatilidade mesmo para cima e para baixo. Fundo de alta vol vão ser os fundos com mais do que 7%. A gente vai ter fundo aí de alta volatilidade macro, onde a gente pode ter aí vol de 9%, 10%. Os da Adam, por exemplo, tem fundo que chega até às vezes 30% em ações, por exemplo. Né? Então, esses daqui da Adam, por exemplo, o Adam Macro Strategy, ele é um dos fundos que a gente sempre usa de exemplo. Ele é um fundo bem volátil, né? Tem uma média de vol aí de 9%, 10% aproximadamente. Né? Mas também é um fundo que busca CDI mais 7. Né? Então a gente fala, se eu quero buscar praticamente 200 e pouco do CDI, eu preciso aceitar que eu vou ter volatilidade. Tá? Internacional. Então, só na categoria ali, só dos multimercados, só rapidinho. Então, o de baixa vol para o investidor que está buscando uma coisa mais pequenininho. O média é para a gente ter uma volatilidade média de retorno na casa de 130. E o de alta vol é a galera que está buscando CDI mais 5, CDI mais 7 e aguentam, né, uma oscilação maior. Tá? E até é bacana separar assim, pessoal, porque às vezes tem muita gente que acha que os fundos são todos iguais, né? Não, é tudo diferente. E aí a pessoa vai lá, e claro, mesmo fundos da mesma categoria podem ter estratégias totalmente diferentes, né? Que é o que acaba acontecendo. Mas aí a pessoa vai lá e faz uma diversificação e compra todos da mesma categoria, né? Daí não faz tanto sentido. Não faz diversificação nenhuma. Não faz diversificação. Aí depois a gente vai ter os fundos internacionais, que a gente vai ter tanto fundos internacionais que tem ou não hedge, tá? Tem fundos que a gente vai estar em real, tem fundos que a gente vai estar em dólar ou em euro, por exemplo, tá? E a gente vai ter tanto fundo internacional de ações quanto fundo internacional de crédito, tá? O Pinco é um bom exemplo de fundo internacional de crédito e o Western, que até não está ali na lista, mas, por exemplo, ele é um fundo internacional de ações. Então, a gente vai ter essas duas categorias de fundo. Então, vão ser fundos que vão investir lá fora, tá? Só saibam antes se o fundo ele é ou não redeado, né? Porque senão vocês vão estar tomando dois riscos. Vou estar tomando o risco da moeda e também vou estar tomando o risco da carteira que o fundo tem. E outra coisa que eu gosto de comentar em relação a essa questão de investimento no exterior e que a gente toma muito cuidado na hora de recomendar alguma coisa é cuidar para ver essa questão das posições em duplicidade, né? Às vezes a pessoa já tem uma carteira de multimercado que já está cheia de investimento no exterior, a pessoa vai lá e compra mais fundos no exterior ainda, né? Então tem que, principalmente para quem tem esses multimercado macro de uma volatilidade maior, né? Muita posição fora. Tem muita posição fora, muito. Até porque o pessoal precisa, principalmente essas gestoras maiores, precisa de liquidez, né? E tem muito mercado aqui que não tem muito espaço. Precisa de mercado que aceite aquele dinheiro. O nosso mercado não aguenta. Não aguenta. Né? Então, é normal o pessoal ter dinheiro lá fora. Então, tem que cuidar em relação a essa questão para não ter posições em duplicidade, né? Exatamente. Depois a gente vai ali para os fundos quantitativos. Os fundos quantitativos, eles são aqueles que, basicamente, é um robô que faz a estratégia, né? É montado... É matemático o negócio aqui. É matemática. Os fundos são puramente matemáticos, né? Eles pegam o que a gente tem de estudo e montam um robô em cima daquela estratégia do que deveria continuar funcionando ajustado ao mercado atual, tá? O legal desses fundos, para quem gosta, é que eles normalmente são fundos descorrelacionados, por exemplo, com os fundos de alta volatilidade dos macros, tá? Eles não necessariamente, não é porque os fundos macros subiram para caramba que um quantitativo também vai subir e o contrário também, tá? Eles são legais para descorrelacionar a carteira, tá? Então é uma alternativa legal também para compor, tá? Normalmente não é o fundo que a gente tem maior capital, a gente não é o fundo que a gente tem mais capital, mas é um fundo que a gente indica para a gente poder diversificar, tá? Depois a gente vai ter os fundos de renda variável long short, que a gente vai ter, os long short são aqueles que têm posição comprada e vendida, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, uma parte, vamos usar a ação de um exemplo. O fundo vai comprar Petro 4 e vender Petro 3, tá? Um exemplo, né? Claro que isso é super simples, mas são os fundos que eles vão buscar disparidades no mercado. É isso que o fundo de long short faz. E normalmente é uma posição mais neutra, né? A parte comprada e a parte vendida, né?
Isso, exatamente. Não precisa ser igual, eles podem ser diferentes, né? Ter mais comprado ou mais vendido, ou ser igual, vai depender do fundo, cada fundo tem uma estratégia. E também são fundos que podem estar descorrelacionados com o mercado, tá? Fundos de renda variável long biased, eles na verdade são fundos multimercado na categoria, mas eles são long biased, que são aqueles fundos que a gente tem, onde o gestor escolhe se ele quer ter mais ou menos exposição em ações, tá? Porque o fundo de ações, os FIAs, por lei, eles têm que ter 67% da carteira comprado. Já o fundo long biased, ele tem a possibilidade de ter mais ou menos ações dentro da carteira. Aí depende também qual é. Tem alguns que vão ter essa tributação de multimercado, né? Que são os que podem ficar zerado, por exemplo, e tem alguns que vão ter tributação de bolsa, né? Que seria no máximo bolsa, 15%. Exatamente. Se o fundo ele ficou muito tempo, né? Mais do que 67% comprado em ações, mesmo ele sendo um multimercado, a alíquota de imposto de renda vai virar de 15% sempre, não tem come-cotas. Se ele é um fundo que ele oscila mais nessa quantidade de ações, ele é um fundo já que vai ser também taxado como multimercado na parte do imposto. Mas basicamente é o fundo que o gestor tem maior possibilidade de ter mais ou menos, de ajustar melhor a carteira de acordo com o que ele acredita ser mais interessante. E normalmente são fundos que têm alavancagem também, né? Alavancagem, assim, gente, no geral, tá? Se vocês forem pegar um fundo FIA dividendos e vocês forem pegar um long biased, no geral, os long biased eles são fundos bem mais arriscados, digamos assim, bem mais voláteis. É para dar, onde tem maior... é para pimentar a carteira, né? É isso aí, tá? Um fundo multimercado long biased normalmente é um fundo com maior vol, com mais alavancagem do que, por exemplo, um fundo de ações de dividendos, tá? Que aí a gente vai entrar nessa última categoria, que aí são os fundos de renda variável long only. Os long only são aqueles que o long significa só estou comprado. Fica o tempo todo comprado. Não importa se o mercado está bom, se o mercado está ruim, não importa se a bolsa sobe, se a bolsa cai, eu estou sempre comparado. Por lei, 67% do tempo, o fundo tem que estar comprado em ações, senão ele não poderia ser classificado como um FIA, tá? Então ele é um fundo que ele tem menos possibilidades do que o que a gente estava comentando antes, mas ele é um fundo que ele é focado normalmente em ter uma carteira focada de longo prazo, mesmo que seja uma carteira volátil, por exemplo, mas são carteiras de longo prazo, se usa muito estratégia fundamentalista, então a gente vai entrar mais nessa parte. Então são fundos ali para carregar mais tempo dentro dessa categoria, tá? Então, basicamente, de uma forma muito simples e rápida, a ideia é mostrar para vocês quais são os tipos de fundos que a gente tem. Né? Então a gente, quero montar uma carteira, conversa com o assessor, pega o relatório, aí a gente vai conseguir entender como montar. Mas para vocês terem uma ideia geral do que vocês têm que, para onde eu vou filtrar no ranking e apareceu que o fundo mais rentável era um long biased, preciso saber o que esse fundo faz antes de eu entrar nele. É verdade. E eu vou deixar aqui na descrição, até se vocês quiserem depois rever o vídeo olhando aqui, e vocês clicando em cima de cada um deles, ó. Vai abrir as informações do fundo. Vai abrir informações do fundo ali, o material informativo. Então, material bem rico, né, para quem quiser entender um pouquinho a respeito de cada fundo por cada tipo de categoria, né? Aí na semana que vem a gente já coloca o vídeo aqui comentando a respeito de outras questões que são importantes daí para a gente escolher. Tá, Thiago, eu entendi, mas como é que eu faço para escolher tal fundo de long bias, tal fundo de long short ou tal fundo de crédito privado? Tá certo? Obrigado aí, Paty. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.